E vamos lá, então, para a nossa aula 4. Bem, então, para finalizar o que a gente tinha se disposto a discutir com vocês, eu vou continuar hoje falando um pouco dos nanocarbonos. A gente falou de grafeno na aula passada, né? Falar um pouquinho mais de algumas coisas do grafeno, falar de algumas aplicações da nanociência, porque são muitas, né? Vamos falar de algumas, assim, de forma geral. E, no final, algumas reflexões gerais sobre a ciência, né? Que a gente faz ciência e a ciência tem aspectos muito interessantes para o desenvolvimento da humanidade, e eu vou depois compartilhar algumas reflexões com vocês. Bem, então, só relembrando, né, o que era o grafeno? O grafeno era esse material aqui, que a gente discutiu um pouco na aula passada. É uma camada do grafite, né? Ou seja, o material mais fino que pode existir. E grafite é exatamente aquilo que tem a ponta do lápis que vocês utilizam. Há pouco tempo saiu um trabalho bastante interessante, porque eu acho que eu mostrei para vocês que o grafeno, essa ligação química, carbono-carbono, que tem aqui no grafeno, vocês estão vendo aqui, né? Cada átomo desse aqui é um carbono. Então, esse arranjo hexagonal, tipo favo de mel, né? Uma rede hexagonal, essa ligação carbono-carbono é 1,42 angstrom, 1,4 angstroms de comprimento, ou seja, muito pequena, né? Mas as ligações químicas estão nessa faixa. Mas essa ligação química é uma das mais fortes que tem na natureza. A ligação carbono-carbono. Que de fato, a ligação dupla, porque como esse sistema é hexagonal, a gente tem uma ressonância. Ou seja, quem estudou química já viu isso. Mas o tamanho médio dessa ligação é 1,4 angstroms. É uma das ligações mais fortes existentes na natureza. Ela é mais forte do que a ligação, por exemplo, que existe no diamante. Lembra que o diamante é uma estrutura tridimensional, você tem um carbono, e são 4 carbonos ligados a ele, mas de forma tridimensional. Aqui no diamante, esse tamanho de ligação é 1,5. Portanto, é maior o tamanho da ligação do que no caso do grafeno. Então, o grafeno, do ponto de vista, para você rasgar um grafeno, por exemplo, é muito mais difícil do que um diamante. Por quê? Porque ele é mais forte, a ligação química, né? Parece contraintuitivo, né? Você pode dizer, mas por que a gente escreve, né, e o lápis, parte do grafite fica no papel? Porque se eu passar um diamante no papel, o papel rasga, né? Porque o diamante corta o papel. Bem, de fato, é porque o grafite é muito frágil quando eu faço... Ele é muito fácil de ser destruído quando eu mexo com as camadas, mas uma camada sozinha é muito difícil de ser rasgada. É, de fato, um dos materiais mais resistentes que a gente tem na natureza. Até hoje não existe nenhum outro material que seja mais resistente do que uma folha de grafeno. Por quê? Porque essa ligação é muito, muito forte. Muito forte. Né? Então, isso é meio contraintuitivo. Você pode, de repente, dizer que o diamante, as ligações carbono-carbono são mais fortes do que no grafeno. Não é verdade. A ligação, né, entre tem a ver com a forma hexagonal, por quê, Arthur? Porque é consequência, né? Ou seja, a hibridização sp2, ela vem dessa estrutura. A estrutura hexagonal vem por causa da hibridização sp2. Então, você tem os orbitais sigma e tem os orbitais pi. Então, você tem mais ligações, vamos dizer assim, né, do que... Tem mais coisas contribuindo para manter os átomos mais próximos do outro do que propriamente no caso do diamante, né? Ou seja, aqui no grafeno tem uma ligação dupla. Lá no diamante é uma ligação simples, né? Eu vou mostrar um outro material que é mais forte ainda, porque tem uma ligação tripla, que são as cadeias de carbono. Já eu chego lá. Mas eu estou falando aqui de material bidimensional, né? A cadeia de carbono é um material muito peculiar, porque é um material unidimensional, é só uma cadeia. E a ligação lá é tripla. Então, como a ligação é tripla, é mais forte ainda, mais resistente. Mas tem um material interessante, que é o nitreto de boro. O nitreto de boro é meio como se fosse o parente do grafeno, o primo, né? Vamos dizer assim. O nitreto de boro, ele também é hexagonal, como vocês estão vendo aqui, só que ele tem um detalhe. Em vez de ser carbono-carbono, ele é boro, né, e nitrogênio. E aí isso é muito interessante, porque esse material aqui ele é isolante.
enquanto que o grafeno é condutor de eletricidade. Então, o grafeno é um bom condutor de eletricidade. Então, o simples mas ele é hexagonal também, tá vendo? Só que lá troca um átomo, em vez de ser 2 de carbono, aqui é 1 de bório e de nitrogênio. Então, essa quebra de simetria, vamos dizer assim, pelo fato de ter 2 elementos diferentes, faz com que esse material seja um isolante e não um condutor, como é o grafeno. Então, as propriedades físicas do nitreto de bório são completamente diferentes do grafeno. Né? E por que isso? Né? Porque os átomos são diferentes. Né? Então, você muda os átomos, né? Apesar da estrutura ser hexagonal, os átomos também são responsáveis pelas propriedades do sistema. Então, é outro tipo de ligação química, mas ele também é hexagonal. Pergunta da Letícia. Então, um dos motivos por que o grafeno é usado em tecnologia é essa ligação? Certamente, Letícia, a estabilidade química do grafeno é muito alta. Então, ele é um material muito estável. E o fato dele ser estável, do ponto de vista, né, dessas ligações químicas, e ser bidimensional, ele também é flexível. Então, a gente tem uma propriedade muito única, né? Porque o sistema ele é, ao mesmo tempo, muito rígido, né? E, ao mesmo tempo, flexível, ou seja, ele guarda, né, as propriedades de uma folha. Né? Uma folha, se a gente tivesse, né, toda a flexibilidade que uma folha de papel tem, por exemplo, se ela fosse também muito resistente mecanicamente, ela tinha muito mais aplicações do que ela tem, porque flexibilidade e resistência nem sempre são duas propriedades compatíveis. Geralmente, o que é flexível é menos resistente. Mas o grafeno, exatamente, ele combina muito bem essas duas coisas. Então, ele é muito flexível e ele é muito resistente. Lembra que eu disse que a gente pode esticá-lo até 20% do tamanho dele, ou seja, por causa dessa estrutura hexagonal. Se a gente puxar numa determinada direção, tem, né, o hexágono está aqui. Se a gente puxar numa determinada direção, eu tenho flexibilidade, né, para que ele estique numa determinada direção por causa dessa estrutura hexagonal. Então, ele é um material bem interessante. A estabilidade das ligações garante aí uma série de aplicações. Bem, mas o nitreto de bório é interessante, porque essas ligações químicas elas são muito fortes também, tá certo? E o pessoal descobriu recentemente que é mais difícil de rasgar o grafeno, não pela necessidade da força inicial que você aplica, mas é porque quando você rasga uma folha, o que você tem de fato é a propagação de uma fratura, tá certo? E essa propagação dessas fraturas, se essa fratura se propagar com facilidade, o sistema rasga. Então, o grafeno é muito difícil você romper, mas depois que você rompe, ele cria como se fosse ou seja, essa fratura se propaga com facilidade. E ela se propaga com facilidade porque o sistema é isotrópico, ele tem simetria. No caso do nitreto de bório, o que acontece é o seguinte: como existe uma diferença entre o bório e o nitrogênio, uma falha, quando chega numa fratura, num determinado momento, ela abre em duas fraturas. E aí, como ela faz isso, existe uma tendência, né, e o pessoal conseguiu entender isso recentemente, usando os modelos computacionais, a que essas fraturas parem. Né? Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte, né? Você vem aqui com uma determinada força que vai abrindo, quando ela abre em duas, você diminui a força de cada uma delas. E aí o sistema acaba parando, a fratura tem uma facilidade maior de parar de propagar e, portanto, rasga menos. Então, nesse sentido, o nitreto de bório ele é mais difícil de rasgar, porque, por causa da simetria, a fratura se propaga de tal maneira que não favorece que a folha seja rasgada. Isso não acontece com o grafeno. Então, num certo sentido, né, apesar das ligações não serem tão fortes, são bem fortes também, mas ela tem essa dinâmica mais difícil de fraturar. Isso é uma coisa bem interessante. Aí mostrando um outro aspecto para vocês, né, de que depois que rasgam um desses, eles podem voltar a se juntar? Pode, se você fizer
Claro que tudo isso depende das condições, né? Das condições que foi rasgado, vamos dizer assim. Porque dependendo da atmosfera, essas ligações que vão... Porque na hora que eu rasgo, essas ligações aqui, elas ficam... aqui fica ligações erráticas, né? Que a gente chama. Ligações que estão sobrando. Se isso tiver na atmosfera ambiente, pode ser que seja oxidado, pode ser que seja hidrogenado, não sei. Aí depende da química do ambiente. Então, dependendo da química do ambiente, essas ligações aqui, elas podem ser rapidamente preenchidas com alguma outra coisa e aí o sistema não se liga mais. Mas dependendo do ambiente, elas podem se religar. Tem até uma linha, né, de pesquisa nessa área, que são materiais que se auto-cicatrizam, vamos dizer assim, né? Então, tem uns polímeros que fazem isso, tem uma química bem interessante, mas não vai dar para a gente discutir aqui. Mas, dependendo do ambiente, é possível que ela se reconstrua de novo. Em geral, não, porque na hora que você abrir isso aqui, rapidamente, por exemplo, se estiver na presença de oxigênio, é muito provável que ela oxide. Aí, depois que oxida, aqui está tudo preenchido, as ligações, ela não tem mais motivo para se ligar. Bem, aí Isso, é verdade, tem essas estruturas. Esse material grafeno, né, ele é um material interessante porque ele é muito fino, mas dá para a gente observar de várias formas, né? Dá para observar de várias formas. Essa imagem não fica muito boa, mas aqui tem três técnicas, três microscopias. Tem a de força atômica, que é um equipamento bem sofisticado, que usa os fenômenos de força atômica para fazer imagem. Tem a microscopia eletrônica de varredura, que eu já mostrei para vocês. Tem o microscópio de tunelamento, que a gente também já mostrei para vocês. Aqui vê a imagem, né, em nível atômico, os hexágonos. E aqui tem uma imagem muito simples, no microscópio óptico convencional, que a gente está acostumado. Então, se vocês prestarem atenção, né, eu disse para vocês que ele absorve, né, 2,3%, mais ou menos 2,3% da luz. Então, aqui ele está sobre um substrato de silício. E aí é bem interessante, porque quando ele está no substrato de silício, se esse silício tem uma camada de óxido de silício aqui, que tem uma certa espessura, e o grafeno fica aqui em cima, então a luz que bate aqui, uma reflete, a outra passa e reflete aqui embaixo, e por causa dessa diferença de caminhos ópticos que a gente tem aqui, acaba gerando uma interferência que, pela pequena absorção de luz que ele tem, a gente acaba observando, né, de forma muito fraquinha, mas dá para observar, né, no microscópio óptico, que tem o mesmo formato do outro, mas aqui, ou seja, é bem uma propriedade bem interessante que, apesar de ser muito fino, né, uma camada atômica, a gente consegue observar no microscópio óptico por causa do substrato que ele está em cima, que tem essa camada de SO2. Então, eu mostrei aqui para vocês, né, como é o desenho do grafeno em nível atômico. E aqui eu estou mostrando para vocês ele visto numa escala grande, né, que é uma escala micrométrica. Os detalhes atômicos não aparecem, aparece apenas que tem lá a estrutura. Mas aqui eu estou mostrando uma microscopia de tunelamento. Aqui aparecem os detalhes atômicos, né? Claramente a gente está vendo aí os hexágonos, né? Claramente tem os hexágonos. E né, os átomos, né, vamos dizer assim, eles estão nessas posições onde a densidade eletrônica é maior, tá certo? Então, aqui a gente consegue claramente identificar a estrutura hexagonal. Então, é possível, né, ter essas camadas, é possível medi-las, é possível, de alguma forma, vê-las, né? Então, isso é importante. Existem várias maneiras de observar essas camadas, né? Aqui eu vou mostrar só um tipo de trabalho que a gente faz aqui na universidade, usando uma técnica que a gente chama de espalhamento Raman ou espalhamento de luz. Isso aqui é um laser. Então, a gente pega um laser, incide esse laser sobre o grafeno e o que a gente mede é como os átomos vibram. É uma técnica muito específica, eu não vou entrar em detalhes, mas de forma muito simples é assim.
os átomos, eles não estão parados, né? Quando eu desenho para vocês essa camada de grafeno, eu não estou querendo... Os átomos, na prática, eles não estão parados, como é a figura. A posição média deles é que a gente representa por esse átomo quando a gente coloca na estrutura. Mas, de fato, eles estão se movimentando o tempo inteiro. Por quê? Porque tem temperatura. Né? Esse movimento, né, essas vibrações atômicas, a gente tem como medi-las. E a gente faz isso incidindo um laser. Por quê? Porque essas vibrações atômicas, como são vibrações, lá no mundo quântico, elas também são partículas. Elas se comportam como quase partículas, que a gente chama. São ondas de vibração. Né? Essas ondas de vibração, elas têm um nome, né, chamado fônon. Então, o fônon é a quase partícula que representa, né, a onda que se propaga no sistema. Essa onda ela pode ser sonora ou pode ser ótica, como a gente chama, mas de forma bastante simples é assim. Ela representa a quantidade quântica relacionada às vibrações atômicas. Então, o fônon, o laser é luz e o laser tem um fóton. Então, o fóton interage com o fônon. E alguns fônons espalham os fótons. Alguns fótons podem ser usados para gerar fônons e alguns fônons podem deixar de existir e transferir sua energia para o fóton. Então, são interações entre duas entidades quânticas, o fóton e o fônon. E quando a gente faz isso, a gente encontra, né, no espectro picos. Né? Esses picos que a gente encontra é mais ou menos o seguinte. Cada sistema, né, cada vibração, ou cada material vibra de um jeito. Então, a interação dos fótons com os fônons é diferente para cada material. Então, o resultado da luz que é espalhada, ou seja, eu incido luz, e aqui é espalhada luz. Né? Essa luz que é espalhada, ela carrega diferentes comprimentos de onda. Né? Esse laser tem um comprimento de onda, mas quando a gente analisa a luz espalhada, ela sai com diferentes comprimentos de onda. Esses diferentes comprimentos de onda é a assinatura digital do material. Então, é possível saber se o material é grafite, se o material é diamante, se o material como é que chama? É nanotubo de carbono, né? E coisas desse tipo. Então, cada sistema responde de um jeito. E cada sistema tem a sua assinatura digital. Né? Então, é exatamente isso, Ricardo. Essa interação fônon-fóton faz com que, né, imagina o seguinte, o Ricardo perguntou, essa interação libera luz? Sim. Né? Tem um processo, eu vou fazer de forma muito simplificada, né, porque a gente não tem tempo, mas imagina o seguinte, aqui chega um fóton, e esse fóton tem uma energia E. Lembra que a gente trabalhou a energia do fóton, né, H vezes a frequência, ou seja, cada fóton tem uma cor diferente. Quando ele chega aqui, vai ter duas coisas de forma bastante simples. Vai ter energia com a mesma cor. Né? Por exemplo, se a gente pegar um apontador laser, joga na parede, e o laser for vermelho, a gente vê vermelho. Por que a gente vê o ponto vermelho? Porque espalha luz vermelha. Mas quando você coloca um equipamento muito sensível, tá certo? O que você vai observar é que tem luz com... Eu vou usar uma outra cor aqui, só para ficar bem ilustrado em termos qualitativos. Então, imagine o seguinte, eu tenho um fóton verde e boa parte, quando ele interage com a matéria, aqui é a matéria, boa parte do que sai é verde. Por isso que a gente joga luz vermelha ou luz verde numa tela com um apontador laser, o que retorna é a mesma cor. Agora, se você usar um equipamento muito sofisticado, o que você vai ver é o seguinte, é que sai luz com energia menor do que zero. Aqui vamos colocar zero é a energia desse fóton. Então, sai energia menor do que zero, mas sai também, aí onde é o negócio legal,
energia maior do que E0. Ou seja, quando eu analiso a luz espalhada, sai fótons com a mesma cor do incidente e sai fótons com cor diferente do incidente. Um com energia menor, outra com energia maior. E eles acontecem em pares. E eles têm o mesmo valor, ou acrescido, né, ou decrescido. Então, esse espalhamento, né, que a gente utiliza, ele carrega as informações. Então, por que esse fóton perdeu energia? Porque parte da energia do fóton é usada para fazer o átomo vibrar. Então, o átomo vibrar ele precisa de energia. De onde ele tira essa energia? Tem dois lugares. Ele tira da temperatura, mas ele pode tirar também do fóton. Então, quando ele tira do fóton, o fóton fica menor. Já vou responder as perguntas. Só pode acontecer o processo contrário. E o processo contrário é o seguinte: o fóton sai com energia maior do que o que ele chegou. Então, basicamente, o que é que acontece nesse processo? A energia do fônon que está vibrando é transferida para o fóton. Então, você tem um fônon vibrando por causa da temperatura, aí ele perde a energia dele, temporariamente, né, num instante muito pequeno, e essa energia é transferida para o fóton. Então, o fóton sai com a energia maior. Então, quando a gente analisa o espectro, que a gente chama Raman, isso aqui chama espectroscopia Raman, que é uma espectroscopia que foi descoberta por um indiano, ela tem esses dois processos. Tem o que a energia é maior e que a energia é menor. Resumo da história. Quando você analisa as diferentes cores que vêm da interação fônon-fóton, você tem a assinatura digital do material. Por quê? Porque essas energias elas dependem tanto dos átomos quanto da forma como eles estão ligados. Então, se você fizer um espectro de carbono, por exemplo, carbono é bom para mostrar. Você tem um diamante aqui que fica em 1350, aí tem o grafite que fica aqui em 1590, e tem as ligações triplas que ficam em 1800. Então, aqui é carbono, carbono, triplo, aqui é carbono, carbono duplo, aqui é carbono, carbono simples. Por que elas aparecem diferentes energias? Porque as forças de ligação são diferentes. Tá certo? Então, elas carregam, né? Essa energia carrega a informação dos átomos e de como eles estão ligados. Se eles estão ligados no plano, tem um valor. Se eles estão ligados de forma tridimensional, também tem valor. Então, a gente detecta as ligações químicas, né? Tanto a energia, tanto a forma delas, né? Inclusive. Então, basicamente, é isso aqui. No caso do grafeno, esse módulo aqui, que a gente chama banda G, é esse átomo vibrando para cá e esses vibrando assim. Aqui tinha um filminho, mas não funcionou. Então, ele esticando assim, um vibrando contra o outro, né? E a gente detecta. Deixa eu, então, responder aqui essas perguntas que vieram aqui. Parecido com o processo para achar a composição dos planetas? Não, assim, tudo é espectroscopia, tá certo? Só que a composição dos planetas, em geral, o pessoal usa. Cada elemento emite luz diferente, né? Então, em geral, quando você está analisando a composição das coisas e medindo de forma a distância, né, astronômica, tem duas coisas que a gente faz. Tem a emissão de luz e tem também a parte de radiação lá no infravermelho, porque aí a gente consegue detectar se algumas vibrações, algumas energias que são absorvidas, né, tem relação com a composição. Porque tem duas coisas. Essas energias de vibração, elas são muito baixas, elas estão na faixa do infravermelho. Então, no infravermelho, as coisas absorvem com essa energia. Mas esse processo que eu mostrei para vocês não é absorção, é um processo de espalhamento, né? Então, esse tipo de processo, né, o processo Raman, ele acontece, ou seja, se você tem luz e matéria, o processo Raman acontece. Só que ele é um processo muito fraco. Para ele ser medido, você precisa de equipamentos muito sensíveis e precisa de fontes de luz muito potentes. Quando o Raman descobriu esse fenômeno, ele usou luz do Sol. Usou a luz do Sol, passou num monocromador, mas uma luz já bem potente, e ele descobriu esse fenômeno. Mas essa técnica, ela realmente só explodiu quando foi descoberto o laser. Por quê? Porque o laser tem muita energia. Então, em geral, para a composição dos
planetas, o pessoal analisa o espectro de emissão dos gases, né, e da matéria que está lá. Porque aí cada sistema também tem a sua assinatura característica, né? O hidrogênio tem uma estrutura de bandas, o hélio tem uma estrutura de bandas, o carbono tem outra. Então, essas transições eletrônicas de absorção e de emissão de luz também carrega a assinatura digital dessas composições. Certo? Então, assim, não é a mesma coisa. É claro que está relacionado, porque o princípio é o mesmo, né? São transições entre os níveis eletrônicos. Nesse caso aqui, é a interação fóton-fóton. O que mais que tem aqui? A banda G representa a vibração com a maior intensidade? Não. Não, a banda G representa esse movimento que eu mostrei para você, um átomo se encontrando com o outro, né? Ligações sendo... Aliás, essa é uma vibração... Isso, é essa mesmo. É uma vibração um contra o outro, não é a mais... É a mais, digamos assim... ela é simétrica, né? Mas não... Tem toda uma teoria que a gente pode trabalhar aqui e tudo, não vou ter tempo aqui de explicar, mas de forma mais geral, ela é o modo mais ativo, vamos dizer assim. Ele é o modo ativo a essa interação. A interação fono-fóton é muito ativa para esse tipo de vibração. Para outras, não. Né? Porque também nem todas as vibrações se acoplam com o fóton, certo? Os fótons e os fonos, eles têm regras de seleção, eles não se acoplam de qualquer jeito, mas não dá para a gente discutir isso em detalhes. Podemos associar o processo com a lei de Wien? Não. Né? A lei de Wien é outro... Né? Assim, eu estou falando aqui das vibrações atômicas, né? Que compõem um sólido, por exemplo. A lei de Wien, ele trata, né, de um outro processo, né, que o sistema, por causa da temperatura, emite. Né? Então, é claro que na região das vibrações atômicas, onde estão os fônons, é uma parte daquele espectro lá da lei de Wien. Né? Porque lembra que a lei de Wien tem um espectro que vai... Né? O range de energia, a variação de energia é infinita, vai de energia baixa até energia alta. Então, parte daquele espectro da lei de Wien vem dos fônons, isso é verdade. Mas é só uma faixa muito pequena. Porque lá tem transições eletrônicas, tem um monte de outras coisas. Uma parte, sim. Uma parte está associada. Deixa eu ver se está tudo aqui. Eu acho que é isso mesmo. Pronto. Então, vamos avançando. Então, o que é que eu queria mostrar para vocês? É que se a gente tiver uma camada de grafeno e jogar a luz aqui no meio, a gente encontra esses picos. E eu posso usar a intensidade desses picos para fazer a imagem dessa coisa. Mas eu posso também... Veja que aqui, ó, eu tenho um pico, eu chamei de G, o laser está bem no meio da camada. Aqui eu desloquei o laser para a borda do grafeno. E aí percebam que aí apareceu outra coisa aqui, ó. Apareceu esse D. Esse D a gente chama de defeito. E o defeito aqui é o seguinte, é porque quando eu estou aqui no meio, o sistema é simétrico. Para onde eu olho, ele é do mesmo jeito. Agora, se eu estou aqui, quando eu olho para cá, eu vejo uma coisa. Quando eu olho para cá, eu vejo outra. Então, aqui eu tenho um defeito, eu tenho uma quebra, que é a borda. Né? Essa borda representa mais ou menos essa vibração aqui, ó. É diferente daquela outra. É o anel abrindo e fechando. E aí ele gera esse pico aqui. Que é diferente desse, tá vendo? Muito diferente. Então, eu posso usar esse pico para mapear a borda. E aí é interessante, porque aqui está no microscópio óptico, essa é uma medida que a gente fez aqui no nosso laboratório. Então, tem um grafite, que é bem brilhoso, muitas camadas, e tem essas coisinhas aqui. Então, você tem uma camada, tem duas camadas, tem três camadas, tá certo? E como é que eu sei que tem uma, duas, três, né? Porque um é fraquinho, o outro é um pouquinho mais forte. Então, lembra que ele absorve luz à medida que eu aumento o número de camadas. Né? Então, está aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela é a imagem de um microscópio óptico, né, convencional, de grafeno com diferentes números de camada. 3 camadas, 2, 1, muitas camadas. Se eu faço aquele espectro, né, em vez de olhar assim, eu vou associar, vou pegar a intensidade desse pico, né, no computador,
e fazer um mapa. Por quê? Porque se isso aqui é um laser, eu meço aqui, eu faço uma varredura, né? Eu mexo na amostra e meço todos os pontos. Então, eu incido o laser em vários pontos. Em cada ponto, eu pego o espectro. E aí, eu olho a intensidade desse pico e faço o mapa, né? Usando, obviamente, o auxílio do computador. E aí, está aqui, ó, esse aqui é o mapa da banda G, aquela banda G que é a banda do grafeno. Aí, olha só que coisa interessante. Se vocês olharem essa figura, essa linha 1 está aqui, eu vou olhar aqui com essa linha verde aqui, linha 1, é esse espectro azul. Então, aqui, ó, eu estou fora, não tem grafeno, ele não tem banda G, então é zero a intensidade. Certo? É a linha 1, perdão, é essa aqui. A linha 1 não é o azul, não, é o vermelho aqui. Então, olha só, eu venho aqui. De repente, ele sobe para uma intensidade de 100, que é bem nesse ponto aqui. Aí eu venho andando, a intensidade é 100. Quando eu chego bem aqui, a intensidade passa para 200. Ó. Por quê? Porque aqui tinha uma camada, aqui tem duas. Então, se uma representa 100, a outra, quando se dobrar, é porque tem 2. Então, fica 200. Quando eu venho para cá, a gente observa que ela pula para 300. Ó. E ela demora bastante, vem até aqui. Por quê? Porque né, o tamanho dela é maior. Tem vários microns aqui. E se eu passo para cá, ó, ela vai lá para 5, né? 5, 600, mais ou menos, ó, lá em cima, que é aqui. Ou seja, eu tenho 5 camadas. Então, olha só que coisa legal. O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos subindo uma escada cuja altura do degrau é uma camada atômica. Certo? Eu tenho uma camada, é um degrau da primeira escada. Aí tem 2 camadas, então eu vou subir o degrau. Só que essa espessura do degrau é infinitamente pequena, tá certo? É uma camada atômica. E a gente está fazendo isso, né? Ou seja, nós temos como subir essa escada olhando a intensidade daquele pico. E aí você pode olhar, por exemplo, na linha 2. A linha 2, ó, começa com 3. A linha 2 está aqui, ó. Linha 2 é esse verde aqui, ó. Então, começa aqui, é 0, não tem nada. Aí, buf, pula para 300. Porque essa região aqui tem 3 camadas. Aí aqui não tem nada, é 0. Ele cai de novo para 0. Aqui são 2 camadas, aí ele vai para 200, ó. Aí a gente anda esse pedacinho aqui e ele vai para esse pedaço que tem muitas camadas, que deve ser 4 camadas. Porque vai para 400. Mais ou menos. Então, isso, exatamente, Arthur. Usando essas informações aí da banda G, da banda D, não sei o quê, a gente determina de cara o número de camadas. Mas tem uma coisa mais interessante que eu vou mostrar agora para vocês. Lembra do módulo do defeito, que é o D. O D, ele só tem na borda, ele não tem no meio, tá certo? No meio não tem nada aqui, ó. Tá certo? Olha aqui, tá aqui, ó. Quando eu jogo o laser no meio, só tem esse cara aqui, que é a banda G, 1500 e pouco. Aqui não tem nada. Quando eu jogo na borda, tem um defeito. Mas lembra o seguinte, que eu já vou adiantar aqui uma informação, se vocês não perceberam, que a borda é diferente, tá certo? Eu posso ter uma borda. O grafeno ele pode ter uma borda zigue-zague, que a gente chama, que é essa aqui, ó. Certo? Mas pode ter essa aqui, ó, que é braço-cadeira, que é diferente. Então, ele vai sempre rasgar ou formando uma borda zigue-zague ou formando uma borda armchair, ou as duas. Mas vai ter que ser assim. E aí a gente consegue. Se eu colocar o laser aqui, ele responde de um jeito. Se eu colocar ele aqui, ele responde de outro jeito. Então, eu consigo, além de ver a borda, dizer qual é o formato da borda, olhando a banda do defeito. Então, veja só que interessante agora. Pronto. Eu agora estou mostrando para vocês um mapa, tá? Que coloca a intensidade só da banda do defeito. Então, se vocês olharem para a figura anterior, é a mesma figura, tá certo? Só que a banda G tem em todo o canto. Mas aquela banda D só tem na borda. Então, se vocês perceberem, claro que lá tem o ruído, mas se vocês perceberem, aqui, ó, é só as bordas. E tem uma que é clara e a outra é mais fraquinha. Por quê? Porque uma responde bem e a outra responde mal. Uma aquela borda zigue-zague, ela não responde muito bem,
e a borda Armchair responde muito bem. Aí tem toda uma teoria que a gente usa para calcular e vai explicar, que eu não vou entrar aqui em detalhes. O que é que eu quero mostrar para vocês? É que eu posso usar o laser para dizer com muito detalhe quantas camadas eu tenho, quando eu passo de uma para outra e como é a borda do grafite, como é a borda do grafeno, tá certo? Ela pode ser zigue-zague ou pode ser armchair. Então, uma é fraquinha e a outra é muito forte. Veja, se você olhar esses ângulos, né, eles todos estão relacionados com aqueles ângulos mágicos. Esse aqui é 30 graus. Tá certo? Esse aqui é 60. Certo? Esse aqui, 120. Né? Por quê? Porque como a estrutura é hexagonal, o ângulo é 60. Então, quando você vai mudando de uma estrutura para outra, é sempre nesses ângulos, né? 60, 30, 120, né? Que são os cortes nessas camadas, né? na estrutura hexagonal. Né? Então, por exemplo, se você vem aqui, né? Nessa borda e de repente ela passa para essa, né? Assim, ó. Ou passa para essa, então os ângulos vão sendo sempre regular. Exatamente. A estrutura hexagonal, ela deixa isso aí muito claro para a gente. Então, só avançar, o tempo está passando. Então, é possível ver a borda aqui um outro. Isso aqui é uma camada de grafeno muito grande. Você olha que ela está até a folhinha da ponta dobrada, né? Como se tivesse, dá para ver que ela está dobrada. Olha só, essa barra é 10 microns. Então, essa folha, ela tem a espessura de um átomo, mas é muito grande. Tem 10 microns, né? Ou seja, ela é muito maior do que o... E aí, vamos lá, você faz a banda G, olha só como é legal. Aqui é um outro pedaço que tem lá, né, que respondeu bem, mas a banda G, ó, ela é bem forte, porque lá está dobrada, então tem mais de uma camada, então ela é mais forte. Aí vamos olhar a banda D. Aí, olha só, a banda D tem uma borda que aparece, tem a outra que não aparece. Então, provavelmente uma delas é do tipo zigue-zague e a outra é do tipo armchair. Então, o sistema é muito interessante. Bem, mas vamos avançar. É possível fazer carbono também unidimensional. Eu já mostrei para vocês o grafeno que é bidimensional, mas você pode fazer os nanocarbonos que são unidimensionais, que a gente chama de cadeias, né? Está em inglês, desculpa, aí não deu tempo de traduzir, mas são cadeias de carbono. Então, aqui a gente tem um grafeno e tem uma cadeia linear, ou seja, uma filinha de átomos. Uma fila. Tem eles linear e tem ele em zigue-zague. Duas cadeias, né? Isso aqui é um desenho, mas aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, tá certo? Então, essa imagem de microscopia eletrônica revela que tem uma cadeia. Aqui, de novo, no microscópio eletrônico, aqui você tem vários carbonos, eles vão... Tem um grafeno, você rasga e vai puxando, até rasgar. Qual é o limite? O limite que ele tem, né? Você tem aqui uma fita com várias camadas, vai puxando a fita, veja o tamanho, né? Isso aqui é um experimento feito no microscópio eletrônico, isso aqui é 5 nanômetros, essa barra. Né? Aí você vai puxando. Para o sistema rasgar, ele termina, aqui tem duas camadas, ó. Ele termina em uma camada. E essa camadinha que tem daqui para cá é uma cadeia linear de carbono. Então, é possível formar essas cadeias, é possível vê-las e é possível medir. Aqui eles mediram a corrente, ó, corrente versus potencial. Essa cadeia é estável dependendo das condições. Ela não é estável em condições ambientes. Em condições ambientes, ela não é estável. Mas no interior do microscópio, que está em vácuo, ou no interior de um nanotubo, que a gente faz, por exemplo, ela é estável. Mas ela não é... Em condições ambientes, aquela ligação tripla acaba reagindo e polimerizando. Então, ela não é estável. Mas olha só, ela ficou, né? Você consegue medir, inclusive, a corrente elétrica que passa de um para outro. E aí, esse material, é uma pena que ele não tem estabilidade à temperatura ambiente, porque se tivesse, ele é fantástico. Né? Porque ele tem uma superfície muito grande, né? Lembra que aquela relação superfície-volume vai ser muito grande. É um átomo, aqui ele só tem superfície, não tem volume. Ele tem uma propriedade que a gente chama módulo de Young, que tem a ver com a resistência. Então, veja bem, a superfície dele é 4 vezes a do grafeno. Então, ele tem mais superfície do que o grafeno. Ele é 32 vezes maior, esse módulo de Young, ou seja, é mais difícil rasgar, é 32 vezes mais difícil rasgar uma cadeia de carbono do que um nanotubo, por exemplo. Né? E ele tem uma condutividade térmica violenta, né? É maior que o grafeno e é maior que o nanotubo.
Por quê? Porque é só uma cadeia, então é um fio, né? Ou seja, se esse material pudesse realmente tivesse estabilidade e não fosse tão reativo, ele podia ser utilizado em eletrônica de forma fantástica. Por quê? Porque é um fio, é o menor fio que eu posso ter, não existe nada menor do que isso, e ele tem resistência mecânica, conduz eletricidade, que é uma beleza, né? E ao mesmo tempo tem condutividade térmica, né? Muito alta. Então é o ideal para a eletrônica, tá certo? Porque não aquece e transporta rápido, né? E é resistente, né? Mas infelizmente a estabilidade química não é boa. Então ele tem todas essas propriedades. E aí o grafeno é impressionante, porque ele também é uma membrana muito impermeável. Você pode, inclusive, é um dos poucos sistemas que segura, né? É uma camada atômica só, mas segura, por exemplo, um átomo de hélio, que é um átomo extremamente pequeno, né? Muito pequeno. Né? E aí, se você colocar, os caras fizeram, né? Teve um grupo que fez esse experimento, você pega faz um pequeno tanque aqui, como se fosse um nanotanque, né, no substrato de silício, usando as técnicas de litografia, cobre com a camada de grafeno, enche de gás e aquece. E aí você mede, né, e você percebe que essa membrana ela sobe, né, por causa da pressão do gás que está aqui dentro, mas ela não deixa sair, ou seja, ela consegue manter, né, esse reservatório aí. E é muito fácil de calcular, né? Vocês, com o que a gente já viu aqui, dá para calcular. Por que o átomo de hélio não passa? Porque lembra que aquela imagem, aqui eu tenho carbono, os átomos estão aqui, mas tem os elétrons que estão ao redor dos átomos. E esses elétrons têm um raio que a gente chama de raio de Van der Waals, ou seja, é uma nuvem eletrônica. Por isso que aquela imagem de microscopia de tunelamento, quando a gente faz, ela tem uma coisa mais ou menos assim, né? Certo? Em torno do... Só o centro do hexágono é que é preto. O resto fica tudo brilhoso. Por quê? Porque são as regiões onde tem esses elétrons. É isso por conta de todas aquelas propriedades que a gente já viu. Então, quando eu calculo o raio de Van der Waals, o poro que fica aqui é esse de 0,064 nanômetros, que é muito pequeno. E o átomo de hélio não passa por aqui, porque ele é maior. Né? Então, é uma membrana muito impermeável. Muito impermeável. Bem, vamos avançando aí. O Feynman disse naquela palestra que eu já tinha mencionado para vocês que se a gente controlasse a matéria na escala nanométrica, na escala atômica, a gente ia ter muitas substâncias, muitos materiais e, portanto, muitas propriedades. E ele tinha razão. Eu já mostrei vários exemplos para vocês. E deixa eu mostrar aqui um outro exemplo interessante. Recentemente, eles fizeram esse material que é composto de paládio e boro. E esse é um material que sempre expande. Ou seja, não adianta eu puxar ou apertar. Se você apertar nessa direção, tá certo? Se você apertar nessa direção, ele estica nessa. Se você puxar, ele também estica. Na outra direção, e não na direção contrária. Esse tipo de material, que é muito interessante, são chamados materiais alcéticos. Esse é o nome. São materiais que a gente diz que se comportam contraintuitivamente ao que a gente sempre pensa. Então, existe um conjunto de materiais que, quando você puxa, em vez dele esticar, ele faz expandir. Tem materiais que, quando você aperta, em vez dele diminuir, ele faz aumentar. Tem materiais que, quando você aquece, aumenta a temperatura, em vez dele expandir, ele faz diminuir. Então, esses materiais são anômalos nesse sentido, porque as propriedades são contrárias ao que em geral, a maioria dos materiais apresenta. Então, a gente tem material com expansão térmica negativa. Né? Ou seja, você aquece, em vez de diminuir, dele aumentar o volume, ele faz diminuir. Talvez vocês lembram, quem já estudou, quem não estudou vai ver ainda, que a água tem esse fenômeno em 4 graus.
O volume, quando você começa a diminuir a temperatura, o volume da água começa a diminuir. Mas quando chega em 4 graus Celsius, ela tem uma inversão. Entre 4 e 0, ela aumenta de tamanho, ela aumenta de volume. É por isso que as plantas, né, a agricultura, quando tem geada, é fatal para a agricultura. Por quê? Porque a água que está dentro das folhas, ou dentro de qualquer que seja o sistema, quando passar de 4 graus, ela aumenta de tamanho. E aí ela arrebenta tudo, porque o volume aumenta. Então, as plantas morrem por causa disso, né? Porque ela aumenta de volume. Não, a água não é a única que expande negativamente. Tem vários materiais hoje que o pessoal consegue fabricar e que tem essa propriedade de mudar. De quando você aquece, ela muda passa a expandir. Isso gerou e gera, né, tecnologias muito importantes. Por exemplo, resinas dentárias, né? Toda vida que você coloca uma prótese, seja no dente ou no osso, se o material que você colocar ele tiver uma expansão térmica diferente do material biológico, você vai sofrer quando tiver uma variação de temperatura. Por quê? Porque imagine o seguinte, você tem uma resina que está no dente e ela expande diferente do dente. Quando você colocar uma coisa quente ou uma coisa fria, eles vão dilatar de forma diferente. Então, pode trincar, pode soltar, como alguém colocou aí. Mas, em geral, não solta. Faz doer. Né? Faz doer. Incomoda. Então, hoje em dia, as resinas dentárias sofisticadas, elas usam nanotecnologia e usam materiais que você combina. Né? Você combina um material que tem coeficiente de expansão térmica negativo com outro que tem expansão térmica positiva e ajusta para que o coeficiente de expansão resultante seja igual ou muito próximo do material que você tem. Então, quando você combina um material que expande negativamente com o que expande positivamente, você ajusta a expansão térmica para o que você quer. Inclusive, em algum sistema, para zero. Ou seja, você tem sistemas que operam numa faixa de temperatura muito grande que não expande termicamente. Por quê? Porque você mistura dois materiais, um que expande e outro que contrai. E você combina os dois para que o resultado seja zero. Isso é maravilhoso, tá certo? É uma das coisas que é possível fazer fazendo a engenharia desses materiais com diferentes expansões térmicas ou com essas propriedades que são contrárias, né, ao que a gente tem. Isso aqui é muito interessante, né? Um material que sempre se expande, se expande. Não interessa, eu puxo ou se eu aperto. Isso é muito, muito, muito interessante. A maioria dos materiais, quando você puxa nessa direção, ele vai afinar nessa direção, né? E não expandir naquela. Mas isso o pessoal consegue entender, porque isso aqui depende dos arranjos atômicos, tá certo? Quem define essa propriedade são as ligações atômicas. Então, esse é só mais um outro exemplo de como a engenharia de materiais pode brincar com isso aí. Mas outra coisa interessante é isso aqui. Vamos pensar nas fitas de carbono. Eu mostrei para vocês os dois grafenos, que são grandes, mas eu posso fazer fitas. E fitas são esses sistemas que eles são muito estreitos e muito compridos nessa direção. Mas eu posso ter duas fitas. Eu posso ter fita que a borda é zigue-zague, como essa aqui. E posso ter fitas que a borda é armchair, que é aquela outra borda. Pois bem, se eu controlar essa borda e essa borda, as propriedades são completamente diferentes, que é aquilo que o Feynman estava falando. Então, vamos só lembrar aqui, essas bordas são zigue-zague, porque é isso aqui, a borda, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. E essa aqui a gente chama de armchair, né, que é como se fosse o braço de uma cadeira, é como se fosse uma cadeira, né? Se você pensar, ela é assim, como se fosse um sofá aqui, né? É braço, cadeira, armchair. Certo? Então, preste atenção nesses dois nomes. O que é que diferencia um do outro? É esse formato atômico aqui. Um é zigue-zague, o outro é armchair. Então, vamos lá. O que é que isso impacta nas propriedades? As nanofitas armchair são todas semicondutoras. Ou seja, elas são isolantes, né? Elas não conduzem eletricidade. E se elas são semicondutoras, elas podem, inclusive, emitir luz. O que é que faz isso? O simples fato
de que a estrutura atômica é desse tipo. Essa que é zigue-zague não é arm-chair, ela é metálica. As fitas zigue-zague, elas são metálicas. Ou seja, elas conduzem a eletricidade. Tá certo? E mais do que isso, além de conduzir a eletricidade, o estado de menor energia delas é que, de um lado, os spins apontam numa direção e do outro, os spins apontam em outra direção. Ou seja, as bordas são magnéticas. Então, olha só que coisa legal. Então, o carbono pode ser magnético se ele for nanoestruturado na forma de uma fita cuja borda é zigue-zague. E ele pode ser semicondutor se for estruturado numa fita cuja borda é arm-chair. Lembrando que o grafeno grande é um condutor muito bom. Mas quando eu faço uma engenharia nesse sistema para ter só uma fita, eu obtenho quanta coisa com um composto só. É verdade, tem tudo. Inclusive tem uma outra, né? O grafeno, em algumas situações, ele pode ser supercondutor. E quando eu combino nanotubo de carbono e fulereno, ou seja, se você pega um nanotubo de carbono e preenche com fulerenos, o pessoal consegue fazer isso no laboratório, esse sistema também apresenta supercondutividade. Então, só com o carbono, mexendo na forma e no tamanho, a gente pode passear por todas essas propriedades em termos de condição eletrônica. Pode ser isolante, pode ser condutor e pode ser supercondutor. Certo? Sem mudar nada da estrutura química, né? Da composição, perdão. É sempre carbono, sempre carbono. E ainda pode ser magnético, acabei de mostrar para vocês. Né? Então, e aí, assim, tem um outro sistema. Eu ainda posso fazer, né, o sistema assim, o que a gente chama de nano-eagles, né? Tem um estudante de doutorado que trabalhou comigo, o Eduardo Girão, ele é professor hoje lá na Universidade Federal do Piauí, e ele fez esse trabalho de doutorado dele muito interessante. Em vez de ter uma fita reta, você combinar pedaços em que as bordas, uma é zigue-zague e a outra é arm-chair. Você faz essa coisa tipo uma estrutura maior, mas nesse zigue-zague, combinando as bordas. E aí ele achou umas coisas interessantes. E isso aqui não é exercício de computador, isso aqui é real porque o pessoal sintetiza no laboratório. Aqui um exemplo de como você faz fabricação de um material usando a abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Você parte dessa molécula. Essa molécula, você pode fazer uma desalogenação, que é tirar esse halogênio daqui, que são 2 bromos. Então, você faz uma reação química e sai com esse bromo. Você faz uma ligação que o pessoal domina muito, que é o acoplamento carbono-carbono, e aí você vai juntar esses carbonos. Certo? Depois faz uma ciclohidrogenação, que é para hidrogenar as bordas, para que as bordas não fiquem reativas. E o que você obtém no final é uma fita. Certo? Isso aqui é um conceito, é um desenho, mas o pessoal faz isso aqui no laboratório. Está aqui a imagem. Então, olha só, né? Em 200 graus você tira os bromos, em 400 você religa os carbonos que estão faltando aqui. E aí o que é que você obtém? Essa estrutura que está aí na tela para vocês. Certo? Aqui é uma imagem de microscopia, aqui é 20 nanômetros, aqui é 20 nanômetros. Está aqui a fita, aqui é 3 nanômetros, e essas fitas são perfeitas, tá vendo? Um bordo do tipo arm-chair. A borda é arm-chair. Então, a gente trabalha no computador essas estruturas, mas o pessoal também que conhece, que domina bem a química, faz no laboratório. E faz em quantidade grande, tá vendo? O hidrogênio muda, mas muda muito pouco, porque ele é um átomo muito pequeno, ele de fato só é usado para passivar as bordas, né? Só para neutralizar as bordas, mas muda muito pouco. Muda muito pouco. E aí, olha só, lembra da estrutura que eu falei, né? Que o meu estudante lá, o Eduardo, estudou no computador, ele montou essa estrutura, né? De fato, ele fez trabalho em 2011, foi inspirado por esse resultado experimental. Ele fez teórico no computador para estudar as propriedades. Mas olha só a criatividade do pessoal, né? Você pode pegar essa molécula aqui que tem uma forma diferente daquela anterior. Faz o mesmo trabalho e agora, quando você junta, forma a estrutura em zigue-zague. E ela é real, tá aqui a imagem do laboratório, tá certo? Olha só, 1 nanômetro essa barrinha aqui. Então, você consegue fazer esses nano-eagles, né?
coisas em zigue-zague. Se você controlar as bordas, as propriedades são fantásticas. Eles conseguem, inclusive, emendar aqui. Ó. Certo? Então, isso é interessante porque, nesse trabalho do Eduardo, os cálculos que ele fez, né, quando ela é armchair, ou seja, quando ela emite luz, e ela emite luz, olha só, dependendo do tamanho delas, né, porque aqui você pode brincar com esse tamanho e com esse aqui. Né, pai? Pode brincar com esses tamanhos aqui também, com a quantidade, essa espessura aqui. Depende do parâmetro que você identificar, pode ser esse aqui. Então, você pode criar várias delas. Quando você cria um conjunto delas, a gente tem um verdadeiro atlas, tá certo? A gente tem um verdadeiro atlas onde, dependendo da estrutura, o gap vai de 1 milieletronvolt a 1,7 eletronvolt. Lembra daquela equação? A energia 1240, que eu disse para vocês, sobre o lambda em nanômetros. A energia aqui em eletronvolts, o lambda aqui em nanômetros. Então, se você usar 1,7 eletronvolts, dá mais ou menos luz vermelha. Então, a gente consegue estruturas que o gap é muito pequeno, quase metálico, 1 milieletronvolts, né, que emite lá em micro-ondas, infravermelho, para coisas que emitem no visível, indo para o visível. Mas depende da estrutura. E elas não são magnéticas. Agora, as zigue-zagues, elas são condutoras, tá certo? Ou seja, elas praticamente, os gaps são muito pequenos, elas basicamente são condutores, e são magnéticas, tá certo? Quando a gente tem pelo menos uma borda zigue-zague, pelo menos uma das bordas zigue-zague, ela gera essa polarização de spin. Uma região o spin está numa direção, a outra borda o spin está na outra. Então, os carbonos são magnéticos, e você pode melhorar esse sistema aí. Então, vamos avançando, porque o tempo está passando. O outro coisa é o sensor de uma única molécula. Né? Grafeno você pode usar para fazer o sensor de uma única molécula. Uma única molécula. Por que você faz isso? Lembra, eu tenho a camada, ela tem um átomo de espessura. Então, as propriedades desse sistema são muito sensíveis a qualquer variação que você tiver na superfície. Por que o nanomaterial é muito sensível? Porque ele tem muita superfície. Então, qualquer coisa que chega na superfície, para ele, representa uma fração importante do tamanho dele e dos efeitos que ele vai sofrer. Né? Uma coisa é você ter um átomo incidindo num pedaço de coisas que tem um volume gigantesco. Uma coisa é um átomo incidindo numa camada, num material cuja espessura é uma camada atômica. Então, isso muda tudo as propriedades. Inclusive a corrente, a resistência, tudo isso. E o pessoal montou, então, esse trabalho é muito interessante, né? Que você consegue detectar uma única molécula de NH3, de CO, de água, de NO2. Tá certo? E quando você, aqui analisando a resistividade, ó, isso aqui é a resistividade de Hall, que é um efeito, né, bastante interessante, que vocês vão estudar depois em física, né? A resistividade Hall, do jeito que ele está medindo em ohms, né, que é a resistividade. Então, você tem esses, né, quando você coloca as moléculas, né, ou absorvendo moléculas, ou tirando as moléculas, essa resistência muda. E cada um degrauzinho desse aqui representa uma molécula que está chegando, uma molécula que está saindo. Então, é possível detectar uma única molécula. Certo? Bem, o pessoal fez também, usou o grafeno para fazer um sequenciador de DNA, e um sequenciador muito rápido. Lembra que o sequenciar DNA é algo fundamental em biotecnologia, assim que muitos vírus, por exemplo, são detectados, né? Hoje a gente escuta muito aí falar do corona e tudo. Como é que você detecta o tal do PCR? É o sequenciamento que você faz para poder identificar por que a variante Delta, né? Qual a diferença entre a variante Delta e as outras? É o código genético dele. E como é que você faz isso? Você tem que sequenciar as bases, porque o DNA tem aqueles pares, né? A gente já até comentou, o AT e o GC. Tá certo? E você tem que fazer sequenciamento, porque essa sequência de letras é o que vai determinar o código genético. Bem, os caras fizeram esse experimento. Você faz uma camada de grafeno, faz um buraco no meio e passa o DNA por ela. O que acontece?
o grafeno é tão sensível às propriedades eletrônicas que quando passa uma base AG, ele perturba de um jeito, mas quando passa uma TC, o contrário, né, um AT ou uma GC, ele é perturbado de forma diferente. Ou seja, as mudanças nas propriedades físicas dependem do que passa por ele. Como as bases são diferentes, cada uma perturba de um jeito. Esse aqui é um desenho, né? É um desenho, fica bonito no computador. Esse aqui também é um desenho, mas eles fizeram isso. Você tem o grafeno, tem silício, né? Lembra que o silício aparece muito aí, vai sempre aparecer. Por quê? Porque o silício é a base da microeletrônica. Tudo que você pensar de microchips, sensores, o que a gente usa nos nossos computadores é a base de silício. É por isso que o silício vai aparecer sempre aí. E é por isso também que o pessoal, às vezes, tem um sonho de ter uma química, uma eletrônica baseada em carbono, porque hoje a eletrônica é toda baseada em silício, e ele está na mesma família do carbono, tá certo? Você tem o mesmo número de elétrons na última camada, só que ele tem mais elétrons, né? É mais assim, tem várias outras vantagens, né, sobre o carbono. E o carbono também tem várias outras vantagens. Então, você faz aqui tipo um buraco, né? Faz uma mesa, um buraco, e o DNA vai passar aqui pelo meio. Isso aqui também é figura. 200 nanômetros tem esse buraco. Né? 200 por 200. Mas agora aqui é figura real. Então, está aqui uma membrana de grafeno no microscópio eletrônico, tem 50 nanômetros essa barra, então dá mais ou menos 200, né? Aqui é 50, né? Mais ou menos 200. E aqui está a membrana, e aqui está a membrana mais o poro. Então, agora eu tenho a membrana furada. Veja, o poro é 5 nanômetros. Lembra quanto era o DNA que a gente disse, a distância entre as duas hélices? Se vocês lembrarem da primeira aula, eu tinha dito que era mais ou menos 2 nanômetros. Então, o buraco é 5, né? Então, dá para passar. Aqui é a corrente, aqui voltagem, corrente elétrica, né? Tudo, veja que é tudo em milivolts, nanoamperes. Então, o que é que acontece? Quando você tem esse sistema, né, o sistema responde de um jeito. Então, está aqui a resposta, que é bem linear, mais ou menos linear, da corrente em função da voltagem, para a membrana sem o DNA. Quando eles fazem esse experimento, o DNA vai ter uma translocação, que eles chamam. Né? O DNA vai translocar ou seja, vai se deslocar pelo buraco. Né? Claro que aí tem todo um... Como é que você leva, como é que você faz isso aí? Aí tem os detalhes de como você vai puxar, como é que você vai fazer o DNA passar por aquele poro. Tem várias técnicas, pode ser fluídica, pode ser várias outras coisas. Mas o que eles observam é o seguinte, é que quando você monitora a corrente em função do tempo, ela tem essas oscilações. Então, a corrente tem um valor, de repente ela tem esses... Tá vendo? Essas variações correspondem exatamente à hora que o DNA passa pelo buraco. Tá certo? Então, como é que você faz? Então, veja, a escala aqui é 2 milissegundos, ou seja, daqui para cá é 2 milissegundos. 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso aqui é uma base que está passando. O que é que significa uma base está passando? É 2, né? Aqui é milissegundos, que significa que em 1 segundo você vai ter 1000 delas passando aqui. Então, a escala é rápido, é milissegundo. E aqui é a condutância, que é basicamente a condutividade. Então, quando ele fica desse jeito, é um DNA, tá certo? Que não está dobrado, ou seja, ele está passando reto assim, ó. Essa figura aqui. Tem só um evento. Quando ele dá essa resposta que tem 2 degraus, é porque ele está passando dobrado assim. Tem 2 degraus. Quando ele dá essa resposta mais profunda e mais aberta aqui, é porque ele está passando completamente dobrado. Então, com isso aí, eles conseguem, né, associar cada uma das bases essa coisa, né? Então, sem o DNA, é essa flutuação aqui. Com o DNA, vai ter esses picos. Quando você dá um zoom nesses picos, eles são assim. E, portanto, você faz aí o sequenciamento. E o sequenciamento é muito rápido, né? Porque o tempo de duração desses eventos é 2 milissegundos. Isso, exatamente. Ok? Não é que o processo seja mais eficiente, né? Que
a resposta é diferente, né? A resposta é diferente. Eu não lembro os detalhes de como essa eficiência. O que eu estou querendo mostrar para vocês aí é só o conceito, né? É de que passou, você mede. E o tamanho desses saltos aqui, você associa a cada uma das bases. Bem, outro exemplo rápido aí para a gente ir avançando é na área de fármacos. Né? A nano pode ser usada na área de fármacos, de medicamentos. Por quê? Porque quando eles estão na forma nanoparticular, em geral, eles têm uma absorção muito mais rápida. E se você tem uma absorção muito mais rápida, tem uma biodisponibilidade maior, você usa uma dose menor. E dose menor é sempre bom para o paciente, né? Porque a gente sabe que os medicamentos eles são bons para curar as coisas, mas eles têm efeitos colaterais. Alguns deles bastante sérios, né? Tem medicamento que tem efeito colateral muito severo. E se você reduz a dose, você reduz o efeito colateral. Então, isso é muito interessante. Então, isso aqui abre uma possibilidade interessante. E eu vou só dar um exemplo, né, de que uma técnica de moagem, ou seja, você vai quebrar, para produzir fármacos particulares, deixa a absorção mais rápida. Você consegue reduzir, às vezes, o princípio ativo em 75%. Tá? E, portanto, a nanotecnologia pode conferir para esses sistemas vantagens muito grandes. Então, esse tipo de sistema, olha, isso aqui é um material que foi moído, né? Ou seja, abordagem de cima para baixo. Sistema grande, você vai moendo, quebra, até ele ficar pequeno. E olha só, você gera o sistema desse tipo aqui. Um sistema desse tipo aqui tem uma área enorme, né? Se ele fosse uma partícula maciça, a área dele era pequena. Mas uma partícula desse jeito aqui, a área é enorme. Então, isso dá uma biodisponibilidade muito maior e resulta em ganhos interessantes. Bem, eu vou agora jogar aqui outras aplicações, né? Mas antes de jogar essas outras aplicações, tem uma coisa que a nano é importante. Todas as tecnologias hoje são importantes, porque a gente tem um diagnóstico que nós não podemos ignorar, né? Que desde 2006, o nosso estilo de vida consome 1,6 vezes a capacidade de regeneração do planeta. Ou seja, nós já passamos do ponto onde o planeta é capaz de regenerar frente ao que a gente arranca dele. Né? Porque o planeta como um todo é um grande sistema vivo. Né? E a gente está só explorando, só tirando matéria-prima, explorando e devolvendo lixo. Uma hora ele não tem mais capacidade de recuperar. E nós já passamos desse ponto. Gente, 1,6 vezes é muito. Né? Imagina aí você gastar 60% a mais todo mês do que você recebe. Se você fizer isso uma vez ou duas, tudo bem, você acaba absorvendo. Agora, se você fizer isso direto, vai colapsar. E é isso que está acontecendo com o planeta. Então, a gente já sabe hoje em dia que mais de 600 tipos de lesões e doenças são causadas por essas coisas aqui. Exposição a produtos químicos e a radiação ultravioleta, deixando poluído a água, o ar e o solo. O que acaba com a gente, né? Porque nós precisamos de ar para respirar. Então, se o ar estiver sujo, quando eu estou num ambiente que tem um vírus, por exemplo, eu tenho que estar usando máscara. Se no futuro a gente tiver um ar muito sujo, com outras coisas, nós temos que usar máscara não somente por causa do vírus, mas também por causa das partículas e da poluição. Cidades que já são muito poluídas, o pessoal já está começando a usar. Tem dia que tem que usar a máscara. Na China isso tem acontecido. A água, pô, não pode contaminar a água. Tem que usar água para tudo. Para beber, para produzir. O que você imaginar tem água no processo. E o solo, né? Porque para produzir alimento precisa da água e precisa do solo. Então, se o solo está contaminado, a contaminação vai para as plantas também. E vai para os grãos e vai para os frutos. Então, nós temos que dar um jeito de diminuir a poluição dessas coisas. E a nano tem algumas soluções. Né? Eu vou mostrar algumas delas aqui só para inspirar você. Eu tenho um colega nosso aqui, o professor Adair, faz um trabalho muito interessante. Ele pega bagaço, né, de coisas que, em princípio, era lixo e transforma em nanocarbonos. Em membranas, em partículas, em esferas, em fios. A partir de casca de camarão, casca de arroz, ou seja, né, tudo é celulose. Camarão é quitina, no caso, né? Mas grão de arroz, tem muita celulose, por aí vai. Bagaço de cana. Então,
matéria orgânica tem carbono como componente principal. Então, se tem carbono como componente principal, eu posso usar isso para ser a fonte de sintetizar os nanocarbonos. E aí você faz isso fazendo processos, né, de temperatura, essa coisa toda. E aí é possível observar nanocarbonos. E ele fez um trabalho bem interessante, que partindo de bagaços, né, de coisas orgânicas, ele gerou o que a gente chama micropartículas e nanopartículas de carbono que mimetizam a terra preta de índio. O que é a terra preta de índio? O pessoal descobriu recente, não tão recente, que na Amazônia tem uns pontos onde a terra é altamente fértil, umas manchas escuras, e onde a terra é preta. E isso mudou o entendimento de como as pessoas viviam, né, como os índios viviam há muito tempo atrás na Amazônia. De fato, eles sabiam queimar. A gente hoje é que não sabe. Certo? A gente hoje que não sabe, que é uma vergonha, né? Porque toca fogo lá, queima tudo, destrói e o solo depois fica pobre. Os índios não, eles faziam de forma controlada. E é tão controlado que os carbonos que eles geravam, né, que é o resultado do carvão, da queima, torna a terra altamente fértil, com a seguinte propriedade. Essas partículas de carbono que a gente sabe hoje, porque tem os microscópios, né, para olhar, igual eu mostrei para vocês que no passado o pessoal usava nanocarbono por vidro, nanopartículas por vidro, usava para pintar cabelo, só que eles não sabiam. Os índios também faziam nano para fertilizar o solo, eles não sabiam. Mas hoje a gente sabe que são partículas. E a gente sabe e pode fazer no laboratório. Pode sintetizar no laboratório partículas que são idênticas àquelas que eles faziam lá de forma empírica. E essas partículas são muito interessantes, porque o carbono, ele tem, esses nano ou microcarbonos, eles têm a propriedade de soltar a água, reter e soltar a água de forma controlada e também nutrientes. Então, são verdadeiros fertilizantes naturais, vamos dizer assim. Tá certo? E a gente tem feito isso, né? O pessoal tem feito isso no laboratório. Você produz a partir do resíduo esses nanocarbonos que, adicionado a um solo que é infértil, né? Um solo pobre, você recondiciona esse solo e torna ele de novo fértil, usando nanocarbono. Mas inspirado no que os índios fizeram há muito tempo atrás. Eu acho esse exemplo muito interessante, porque é onde você conecta, vamos dizer assim, um conhecimento tradicional, né? Ancestral, inclusive, de algum jeito, com as técnicas modernas que a gente tem hoje. Então, ciência realmente a serviço, né, de remediar o solo. Bem, o tamanho importa em nano, eu já disse para vocês, mas ele também pode ser problema. Por quê? Porque se as partículas são muito pequenas, elas podem entrar na célula. Se elas podem entrar na célula, pode inclusive para o núcleo, você pode usar como estratégia para tratamento. Mas se você for exposto de forma indevida, a partícula também vai entrar na célula e pode ser tóxica. Então, a gente tem aí os dois efeitos, né, que tem que ser bem monitorados. Então, você pode usar tanto para se beneficiar, mas se você for exposto a um grande volume de nanopartículas, pode ter efeito tóxico. Então, tem toda uma área hoje que estuda os efeitos tóxicos desse sistema. Então, aqui tem uma célula, que vocês certamente já viram em algum lugar. E essa célula tem as organelas, aqui tem as mitocôndrias, né? Aqui está o núcleo, e por aí vai. Então, as nanopartículas, em geral, é o seguinte, menor do que 100 nanômetros, elas entram na célula, sem muito problema, porque são muito pequenas. E lembra que as células são muito grandes, né? As células são micrométricas, as partículas são nanométricas, 1000 vezes menor. E se elas forem menor do que 40, elas entram no núcleo. Então, quando as partículas são muito pequenas, a gente tem que ter muito cuidado com a toxicidade, porque uma vez entrando no núcleo, é lá que a coisa acontece, né? Porque lá tem o DNA. E se ela interagir com esse DNA, ela pode perturbar os mecanismos de replicação. E aí você pode ter problemas sérios, né? Porque todo o nosso sistema é controlado a partir da replicação que é feita lá no nosso código genético. É ele que expressa tudo que vai acontecer. Se as coisas, né? Alguém escreveu aí, mexendo no código genético complica tudo. Exatamente. Então é melhor não mexer. Ou se mexer de forma controlada para corrigir um problema, não para gerar outros. Mas uma partícula entrando, ela pode, obviamente, ser genotóxica, que a gente chama,
e daí induzir mutações e coisas desse tipo. Então, é importante ter isso em mente, né? Tem uma área muito forte hoje que chama nanotoxicologia, que o pessoal faz isso. Então, com 100 nanômetros ela entra na célula, com 40 ela entra no núcleo. E com menos de 35, ela passa por uma outra barreira que a gente tem no corpo, que é muito importante, que é a chamada BBB, né? Mas aqui é o BBB, não é o BBB tá certo? Da televisão, não. É a Blood-Brain Barrier, que é a barreira hematocefálica. Ou seja, uma barreira que a gente tem que protege o cérebro. É muito difícil as coisas entrarem lá. É tão difícil que as doenças, né, que tem no cérebro são muito difíceis de tratar, em parte porque os medicamentos não conseguem chegar lá. Porque é muito controlado o acesso. Porque é o controle, né? O cérebro é o controle de tudo. Então, a natureza criou essa barreira, que é a barreira hematocefálica. Pouca coisa passa por ela, é muito seletivo. Mas uma nanopartícula pode passar. E aí, aqui, é importante, porque se uma nanopartícula pode passar, você pode carregar essa partícula, por exemplo, com fármacos. Então, você pode usar essa propriedade para tratar algumas doenças. Mas é claro, de novo, né, se for de forma descontrolada, pode também gerar problemas sérios. Então, só para mostrar os dois lados da história. Então, a nano também apresenta, né, possibilidades e estratégias de você transpor a barreira hematocefálica de forma controlada para beneficiar de algum tratamento, alguma coisa desse tipo. Né? Então, essa é uma barreira fantástica. Mas a nano pode ajudar isso aí. Então, eu coloquei isso aí só para mostrar. Tem um outro exemplo, por exemplo, que a nano é bastante usado hoje, que é em cosméticos. É uma das, ou seja, praticamente quase todos os cosméticos que a gente tem hoje, muitos deles, dessas grandes empresas, são nanoestruturados. Creme dental também já tem nanopartícula, mas os cosméticos são muitos deles, inclusive o Brasil, né, tem uma professora, colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Silvia Guterres, que tem contribuído bastante, inclusive, com produtos lançados no mercado, que estão vendendo, e que são baseados em nano. E aí vem assim, um cosmético convencional, está aqui a pele, né? Então, você tem todas essas camadas, a epiderme, a derme, a subcútis, por aí vai. Os cosméticos tradicionais, como eles são grandes, né, e os princípios ativos, né, não estão... ou seja, eles ficam só na superfície. Aí o efeito de hidratação, ou de qualquer que seja o tratamento que esteja sendo feito, ele não é tão eficiente, porque ele só atinge a primeira camada. Os nanocosméticos, não. Como as partículas são menores, eles vão até embaixo. Então, eles têm melhor absorção, têm uma ação mais prolongada, tá certo? E, portanto, ele potencializa os efeitos dos produtos. Então, essa é uma outra área também, né, muito utilizada. Então, os cosméticos utilizam bastante a nano. Então, nano é uma realidade, tá certo? Está aí no nosso dia a dia. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro trabalho que a gente fez, se envolveu aqui, que é do professor da Engenharia Química, Rodrigo Silveira, e da Fábia, que tem uma empresa, uma startup chamada Biontech, que é um curativo, né, à base de grafeno e celulose. Grafeno e nanopartículas de prata. Então, é um curativo que absorve muito o que o ferimento expele, né? E, ao mesmo tempo, ele tem atividade bacteriana, porque as nanopartículas de prata são bactericidas, né? Então, basicamente, é uma membrana desse tipo. Então, aqui você tem celulose, grafeno e nanopartículas de prata. E olha só que interessante, ele tem uma porosidade, ele é muito poroso, 60% a porosidade, né? E ele tem a capacidade de absorver o que o ferimento expele 220 vezes a massa dele. Então, se você tiver 1 grama de material, ele é capaz de absorver 220 gramas. Isso é fantástico, né? Então, por que isso? Por causa da porosidade que o sistema tem. Tá certo? Então, esse é um sistema que a gente está agora... eu tenho dado umas contribuições, que são imagens de microscopia eletrônica, que a gente fez aqui no laboratório que eu coordeno, e que, né, exatamente, é tipo aerogel. Exatamente, muito parecido. Bem, deixa eu dar aqui alguns outros exemplos, né? Coisas que a gente fez também. Isso é um trabalho onde a gente usa nanopartícula de prata em tintas. Né? Você pinta o ambiente tem partícula, então ele não deixa a bactéria crescer.
Isso é importante para o ambiente hospitalar, essas coisas onde você tem bactérias que, inclusive, algumas ficam resistentes a antibióticos. Então, isso aqui foi nanopartículas e nanofios de prata, né? Então, está aqui as nanopartículas, ó, 100 nanômetros, então, eles todos temos esses pontinhos pretos, grandes e pequenos, são partículas de prata. E quando a gente faz os testes com bactérias que são altamente resistentes a antibióticos, são as superbactérias, como essa linhagem aqui, né? Não tem antibiótico nenhum que mate. Quando você faz, né, o teste com as nanopartículas de prata, elas não deixam, né, a bactéria não cresce. Faz com antibiótico normal, que ela já é resistente, ela não tem problema nenhum, porque você sempre diz isso, né? O processo evolutivo é maravilhoso. Por que as bactérias adquirem resistência ao antibiótico? Porque a gente quer matá-las e elas querem viver. E elas arrumam uma estratégia de se livrar do antibiótico, né? Então, esse é o maior exemplo de que a evolução é um processo real. O processo evolutivo é real. Você tenta matar a bactéria, no começo o antibiótico funciona, mas depois ele não funciona mais. Por quê? Porque ela aprende a se livrar dele. Então, esse é o mecanismo evolutivo. As nanopartículas de prata, até hoje, as bactérias não desenvolveram ainda um mecanismo. No futuro, talvez elas vão desenvolver, né? Porque é o processo evolutivo. Mas a gente consegue, com essas partículas, matar essas bactérias que são ultra resistentes. O mesmo acontece quando a gente ancora partículas de prata a óxido de grafeno, né? E aí está aqui as membranas, né? Aí está aqui as partículas, né? 100 nanômetros. Então, o grafeno, está aqui a camada cheia de partículas. Os tamanhos dessas partículas está da ordem aqui, tem uma distribuição, né? Vai de 1 a 6 nanômetros, aqui está da ordem de 3 nanômetros, muito pequenininhas. E elas não deixam formar o que a gente chama de biofilmes. Toda vida como é que as bactérias formam? A cárie é um exemplo típico disso aqui, né? A cárie dentária. Você forma um biofilme. Ou seja, as bactérias crescem e elas fazem esse biofilme porque é uma forma de proteger, tá certo? Para que ela continue crescendo sem que você interfira no crescimento dela. Então, é um mecanismo que ela cria para ela própria garantir o crescimento populacional dela. Então, uma das formas que você tem eficiente de fazer é evitar a formação do biofilme. Porque quando forma o biofilme, é uma proteção que ela cria para se desenvolver. E aí, essas nanopartículas de prata, né, você pode, por exemplo, aqui tem um experimento com esse tipo de bactéria, que evita a formação do biofilme. Ou seja, você passa a nanopartícula de prata e o óxido de grafeno na superfície e as bactérias não crescem na superfície, evitando formar o biofilme. Aqui tem várias bactérias, né? Então, quando você... Né? Aqui elas crescem, tá vendo? Mas quando você usa as nanopartículas de prata, elas não crescem. Ou se cresce muito pouco. Aqui, nesse caso, não cresceu nada. Mas sem nada, elas crescem muito. Isso aqui são bactérias. Certo? Mas com as pratas, elas não crescem, não. Aqui tem outro que a gente fez recentemente, colaborou com esse trabalho, que é nanocristais de celulose. Então, você parte de grama, faz aquela moagem, né? Ou seja, começando de cima para baixo. Aí tem vários processos químicos que eu não vou entrar em detalhes, mas no final você chega em nanocristais de celulose, que são essas agulhinhas aqui. E essas agulhinhas, né, elas fazem a mesma coisa, elas matam as bactérias e não deixam fazer o biofilme. E engraçado, como elas são pontiagudas, elas matam furando mesmo, rompendo a membrana. E aqui tem uma imagem de microscopia, onde a gente mostra, né, que as membranas, que as bactérias têm suas membranas detonadas, tá certo? Simplesmente pelo efeito tipo agulha, né? Um efeito físico mesmo. Então, os nanocristais de celulose evitam a formação do nanofio e matam essas bactérias. Sim, pode dar para fazer sim, por efeito físico. É claro que isso aqui é um tipo de coisa que você não pode usar no tratamento em gente, né? Porque se ele fura a célula da bactéria, ele também fura a célula da pessoa, né? Mas aqui é uma aplicação fora de organismos vivos, né? O alvo é só a bactéria. Então, aqui é um exemplo de toxicidade, tá certo? Ou seja, o nanocristal está sendo tóxico para essa bactéria, para essa célula. Se você colocar em contato com a célula humana, por exemplo, deve ser tóxico do mesmo jeito.
tá certo? Então, aqui é um exemplo típico, né, de que a nanopartícula é tóxica. Só que ela é tóxica aqui, nesse caso, num bom sentido, porque ela está sendo, o mecanismo de toxicidade dela está sendo usado para matar uma bactéria. Então, é isso aí. Então, você não pode respirar um nanocristal desse aqui, né? Se você respirar, é um problema, com certeza. Então, vamos ver. Aqui outras aplicações, né? Essas que eu mostrei agora para vocês, foi coisas que a gente fez aqui no laboratório. Tem umas baseadas em terapia, né? Ou seja, o pessoal consegue mexer na química das partículas para direcionar as partículas para regiões muito específicas, né? Ou seja, para ir na célula que está doente, por exemplo. Quando uma célula está doente, ela tem alguns indicadores bioquímicos que diferenciam das outras. Por exemplo, uma célula cancerígena é diferente das outras. Então, o pessoal tem trabalhado bastante alvos, né, onde você parte, né, de sistemas onde você funcionaliza uma partícula metálica, por exemplo, que absorve luz, coloca uma química específica para ela se ligar numa determinada célula e você coloca um campo, seja luz, ou seja, um campo magnético. Essa partícula absorve, esquenta, né, luz ou campo magnético e mata só aquela célula. Então, esse é um tipo de coisa muito específica que já tem sido feita. Ou seja, você usa todo o conceito de marcadores para direcionar as partículas, né, para uma determinada célula, elas ficam ligadas no lugar certo, e aí você excita com radiação, né, seja, às vezes, em alguns casos, até luz mesmo, visível, ou então com micro-ondas, usando outro tipo de radiação. Essa partícula é altamente absorvente daquela radiação, claro que o tecido tem que ser transparente, e aí ela aquece e destrói aquele sistema. Então, é um jeito de fazer, de diminuir os efeitos colaterais, né? Vamos dizer assim, porque em geral, quando você toma uma droga, ela encontra todas as células e ela tem uma certa toxicidade para as células boas também. Então, ela mata célula boa e célula não boa. E a nano tem algumas estratégias que ajudam a maximizar e a direcionar somente para aquele ponto onde é interessante tratar. Então, o alvo é bem determinado. E aí você usa as propriedades da nanopartícula, tanto para fazer diagnóstico quanto para fazer terapia. Pode usar as duas coisas. Aqui é um outro, né, que são sistemas funcionalizados com anticorpos. Aí você expõe esses anticorpos a um vírus ou a uma célula cancerígena, alguma coisa. Como tem a relação antígeno, quando os dois se reconhecem, eles se ligam. Quando eles se ligam, tá certo? Que é o caso que vai ilustrar aqui, ó, quando eles se ligam, isso aqui pesa, né? Quando isso aqui pesa, ele dobra. Quando isso aqui dobra, muda a condutividade. E aí o sistema detecta. Então, isso aqui é um sistema baseado em cantilever, né? Como fosse um braço. Então, você faz usando técnicas de litografia, de nanotecnologia, isso aqui tudo na escala nano. Então, veja, você tem um braço que é nanométrico. Então, ele é muito flexível, né? É uma quantidade de átomos muito pequena. Então, você diz, pô, mas se chegar um anticorpo aqui, um vírus, vai pesar? Vai. Porque o sistema é muito pequeno. E aí ele detecta isso aqui. Então, hoje tem toda uma sequência, tem toda uma tecnologia nas chamadas Labs on Chips, né? Que você tem várias dessas coisas, né, quimicamente controlada, e qualquer coisa que chega aqui, se interagir, ele detecta, né? Aqui, Arthur, ele detecta pela condutividade, tá certo? O sistema tem uma determinada condutividade. Não, aqui é fora. Aqui é fora. Certo? Esse sistema aqui é fora. É para diagnóstico, não é dentro do corpo, não. Isso aqui é fora. Tá? É um dispositivo. Tipo, você coloca aí uma gota de sangue, por exemplo, e aí vai medir o que é que vai acontecer, a resposta do sistema frente àquela gota de sangue. Então, hoje você tem labs on chips, né? Ou seja, esses chips pequenininhos, que você coloca uma gota de sangue e ele sai com vários indicadores. Por quê? Porque cada um desses aqui, lembra, eu estou na escala nanométrica, tá certo? Então, em um dispositivo de 1 milímetro, eu posso fazer quantas fitas dessas aqui, se elas forem nanométricas? Vocês lembram das contas que a gente fez? Posso fazer muitas. Em cada uma delas, eu posso botar um anticorpo, um anticorpo diferente, que detecta um determinado tipo de coisa. Então, você pode fazer
detectar várias coisas ao mesmo tempo. Esse é o conceito. Então, aqui é um outro, né, que é microfluídico, ou seja, você faz canais para passar fluidos, e esses canais têm micrômetros de largura, e passa os fluidos aqui. E aqui tem uns sensores de fios, nanofios, e você vai medir a condutividade. Toda vida que essas coisas passam aqui, mexem na condutividade. E aí, quando mexe na condutividade, você sabe se está passando aquela molécula-alvo que você está procurando. É um outro exemplo também. Eu vou agora migrando mais para o final, porque eu vou dar alguns exemplos, né? Como a gente está vendo toda essa questão da pandemia e tudo, vou dar alguns exemplos de nano, né? Que tem sido usado para a COVID. A COVID é uma doença que vai ficar aí, ela vai ser crônica, não vai sumir. Né? Então, vai ter vacinas, já tem vacinas, talvez vai ter que atualizar as vacinas, essa coisa toda. Mas é importante você diagnosticar e tratar, e diagnosticar rápido. E aí a Nano já contribuiu muito nesse 1 ano e pouco aí, 1 ano e meio, para tudo isso. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos, inclusive alguns exemplos do Brasil, né, da ciência brasileira. Então, você tem alguns artigos aqui que são todos em inglês, eu só deixo aí como referência, né? Mas é só para mostrar, eu só peguei a figura aqui para mostrar o seguinte: você tem partículas de prata usando para imobilizar, para destruir esse vírus quando ele está fora do corpo, obviamente. Então, tem também coisa, ou seja, tem para diagnóstico também, ou seja, membranas, nanopartículas de ouro, ou seja, vários sistemas que são usados para fazer o diagnóstico, e tem as vacinas, né? A nano é usada nas vacinas, eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar de novo. Então, a nano é uma realidade, tá certo? Algumas vacinas da COVID usam nanotecnologia. Então, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, isso aqui é a imagem no microscópio, né? Isso aqui é de 97, H5N1, que é um vírus muito ruim, causa gripe também. Esse aqui é o SARS, de 2002, né? Que agora a gente tem o novo, né? Aqui é o H1N1 2009, então todos esses são vírus, tá certo? Tudo visto no microscópio eletrônico, são nanopartículas muito bonitas e muito funcionais, elas sabem o que fazer. Né? E aqui é o SARS-CoV-2 de 2020, né? Que é a imagem de microscopia eletrônica. Essa imagem bonitinha que a gente tem é o computador que faz, né? A imagem no microscópio eletrônico ela não é tão definida igual essa aqui, mas você vê a estrutura, né? Tá aqui a casca, tá aqui esses ganchos aí que ela tem, e aqui no meio o material genético. Aqui tem o SARS, né? Tá vendo? Aqui tem uma célula e tá cheio de vírus aqui. Ó. São essas partículas em azuis, né? Veja que dá para ver os pontinhos pretos, que são aquelas spikes, mas o interessante é o seguinte, é que quando ele apareceu a primeira vez, foi necessário 5 meses para identificar a estrutura dele. O novo foi apenas 3 semanas. Em 3 semanas o pessoal detectou. Né? E aí tem, por exemplo, um dispositivo à base de grafeno. Então, tem o grafeno, tem eletrodos, você aplica um potencial, o grafeno responde com a corrente. Eles funcionalizam o grafeno com os anticorpos. Esses anticorpos detectam o vírus. Então, você coloca aqui uma gota, e é uma nanogota, ou seja, porque isso aqui tudo está na escala nanométrica. Uma gotinha extremamente pequena, com mililitros ou microlitros, de fato, microlitros, mililitros não, microlitros. E se tiver o vírus, ele reage com o anticorpo. E se ele reagir com o anticorpo, ele muda a condutividade do grafeno. E aí você detecta. Então, isso é um teste super rápido que usa grafeno. Então, tá aqui, ó. Cada vez que você bota, ó, olha só aqui a quantidade. FG é fentograma. Fentograma é 10 a menos 15, tá certo? Fentograma por ml. É uma concentração extremamente baixa. Tá? Então, ele é específico. Ó. Aqui, esse pico é o MERS, que é um outro vírus, esse aqui é o SARS. Né? E ele detecta mesmo, ou seja, a mudança de condutividade detecta se o vírus está lá. Certo? É difícil o grafeno, porque as propriedades eletrônicas dele são muito sensíveis. Então, como a propriedade eletrônica é muito sensível, tudo que vai usar eletrônica é um sistema que você já usa quase como padrão.
Tem o outro, que é o sistema chamado, que o pessoal está trabalhando, é mais geral, que é o nanodecoy. Esse sistema é muito interessante. Eu não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês, se tiver, eu discuto de novo. Você pode fazer lipossomas, que são essas estruturas aqui com polímeros. O pessoal da química coloidal controla isso. E você faz uma química para deixar a membrana dessa partícula artificial muito parecida não, essa membrana que é feita artificial, com algumas características da membrana da célula, com alguns receptores, né? Porque vocês, eu não sei se vocês já viram em biologia, mas quem não viu, digo agora assim de forma muito simples, né? Porque não é minha área, mas a célula não entra qualquer coisa, ela tem moléculas que são os receptores. Então, as coisas para entrar e sair precisam passar por um porteiro, né, que são moléculas, proteínas que dizem, ó, você pode entrar, você não pode. Os vírus, né, eles enganam a célula e entram. E aí, esse é o problema, porque quando eles entram, eles se replicam e tal e tal. A mesma coisa acontece com os outros micro-organismos. Então, o que é que o pessoal está trabalhando no conceito? Para criar partículas que são fake células, né? A membrana parece que é uma célula. Então, como a interação do vírus com uma célula é via uma proteína, se ele vê essa proteína, se ele encontra essa proteína, ele se liga com essa proteína e entra. Mas lá dentro não tem DNA. Então, se não tem DNA, porque não é uma célula, é uma partícula, se não tem DNA, ele fica preso lá dentro, não acontece nada. Se for uma bactéria, ela pode entrar e lá dentro você pode, por exemplo, colocar um antibiótico. Então, o pessoal está criando o chamado Cell Membrane Mimic, né? Ou seja, que é você criar um sistema, partículas que aparentemente são células, mas não são, mas os micro-organismos não sabem que são fake. Então, eles caem nessa armadilha. É um conceito bastante revolucionário, não sei se isso vai entrar em tratamento uma vez ou outra, mas esse artigo é muito bom, quem quiser ler depois pode ler. Mas é uma estratégia muito inteligente, tá certo? É meio que um cavalo de Troia, assim, né? Ou seja, o micro-organismo é atraído para a membrana, se liga, entra, mas quando chega lá não é célula. Então ele está ferrado, porque se for bactéria ou fungo, tem uma substância que mata. Se for vírus, não acontece nada, né? Porque precisa do DNA para replicar. Se não tem DNA, ele fica lá, imobilizado e com o tempo desestrutura. Então, é interessante. Aqui é um outro, que foi feito aqui na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que é um protetor para a base de nióbio. Esse aqui é a base de nióbio. São nanopartículas, chama nanonib, e você coloca na superfície e ele inibe o coronavírus por 24 horas. Ou seja, se alguém com a mão suja colocar a mão em cima dessa superfície, o vírus que está lá vai ser desativado. Certo? Então, ele protege a superfície, tá? Ele é formado em gel, em líquido, né? Está até sendo agora, está aguardando a aprovação da Anvisa para entrar em aplicação. Então, muito bom, por exemplo, para a sala de aula, né? Quando o pessoal voltar para ambiente de aeroporto, de rodoviária, ou seja, higienizar cadeira, mesa, ou seja, onde as pessoas tocam, né? Corrimão de escada, então, fica por 24 horas. Bem mais que o álcool, né? Você passa o álcool, passou pouco tempo depois já não tem mais, evaporou. E aqui está o sistema, né, que eu acho que eu já mostrei esse slide para vocês, que algumas das vacinas usam essas nanopartículas aqui, que são muito sofisticadas, né, com diferentes polímeros, colesterol, e o RNA do vírus que está aqui, tá certo? Protegido para poder ser aplicado, e é por isso que duas ou três das vacinas que a gente tem aí usam esse procedimento. Então, a nano, né, já está aí nos nossos corpos. Aqui está uma vacina que está sendo desenvolvida pelo pessoal de São Paulo, INCOL, Unifesp, USP, que é uma vacina nasal. É uma pequena gotinha no nariz. Está em estudo ainda, e ela usa uma nanopartícula de quitosano. Certo? Então, todo o material que é usado para induzir a resposta imune no sistema é imobilizado numa nanopartícula de quitosano. A quitosano é um polímero. Essa aqui também é uma outra vacina que o Brasil está desenvolvendo, né? Envolve a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Também tem
né, uma formulação à base de nanopartícula polimérica. Gente, então eu vou aqui para as considerações finais, tá certo? A nanotecnologia, eu acho que eu deixei claro aí para vocês que ela está sendo incorporada seletivamente aos produtos, tá certo? Onde você imaginar tem nanotecnologia hoje, vai de computador, celular, bateria, tudo isso, por exemplo, as baterias hoje mais potentes, elas usam nanotubo de carbono na sua composição. A indústria aeroespacial, né, aviões, parte dos compósitos que compõem a parte de plástico, né, que reveste o avião por dentro, parte deles é feito de nanomateriais que são menos densos, então é menos peso. Carro de Fórmula 1 também tem, raquete de tênis que não molha, roupa que não molha, tudo isso já existe, tudo feito à base de nanotecnologia. Então, qualquer coisa de eletrônica hoje tem nano embarcada, e nos materiais também, nos fármacos já tem, nas vacinas já tem, nos cosméticos nem se fala, e por aí vai. E nos alimentos também. Certo? Tem alguns alimentos, inclusive, que para durar mais, né, existe um filme polimérico que eles colocam em cima que faz com que o alimento dure bem mais. Claro que esses materiais não são tóxicos, né, porque nem todo material nanoparticulado é tóxico, mas ajudam a fazer essa proteção. Tem embalagens à base de nano e por aí vai. Então, ela já é uma realidade na produção desses bens, né, e tudo, né? Então, tem uma frase desse cientista que é interessante, que ele diz que a nanotecnologia não é uma indústria. É verdade, não existe uma indústria de nanotecnologia propriamente dita, mas ela está presente em todas as indústrias, desde a indústria de fármacos até a indústria de alimentos. Transversal, completamente transversal, está em tudo, está em tudo.